Gabi diz a Lupe que sua mãe já sabe que ela não está estudando. Lupe se surpreende e Gabi conta que não terminou o semestre porque percebeu que não era isso que realmente queria. Gabi diz que está tão mal que sua mãe sequer quis castigá-la por sua grande decepção. Lupe diz à irmã que a entende, mas ela sempre deixa as coisas pela metade, e isso não é bom. Gabi sofre e não entende por que é assim, mas recebe consolo de Lupe. Memo diz a Úrsula que ela não pode seguir tão ciumenta assim, e que faz mal para ela e para ele. Úrsula diz que sabe que errou, mas tem tanto medo de perdê-lo que faz coisas sem perceber. Memo diz que ela precisa entender que a Daniela é a mãe de sua filha, e que para sempre terão contato. Úrsula diz que sabe e pede perdão por suas atitudes. Memo a perdoa, diz que eles estão esperando um bebê e espera que o casamento deles funcione, mas ela deve fazer sua parte. No outro dia, Eugênio retorna ao país e é bem recebido por Sebastião e João. Ele avisa que a irmã dele também voltou e foi dormir, pois está cansada pela viagem. Sebastião conta ao pai que eles têm visita e que se trata de Estefânia, a filha da Loreta Rosen. Eugênio diz que não sabe o que dizer, que o filho sabe como é aquela menina e pede que ele tome cuidado. Zé Maria conta aos pais que tem os meninos que o provocam na escola. Macário estimula que o filho se defenda aos golpes contra esses meninos. Amparo chama a atenção do bestalhão e diz que a violência não é a solução para resolver as coisas. Eugênio liga para Amparo e ela fica muito feliz ao saber que ele retornou ao país. Macário não gosta nada. Isabela fica feliz quando Fausto dá um beijo em Daniela. Ela comemora e diz que fica feliz que seus pais estejam juntos. Fausto diz à filha que a mãe dela e ele estão juntos e mais apaixonados que nunca. Isabela comemora, enquanto Daniela fica sem graça. Já a sós, Jerusa questiona se Daniela e Fausto realmente estão bem. Daniela diz que de verdade isso é o melhor para todos e que precisa arrancar o Memo de seu coração, e para isso ficará com o Fausto. Jerusa pergunta se mesmo ela não o amando. Daniela diz que precisa se apegar com o que já tem garantido na vida, sua família e sua filha. Macário se lembra quando Fausto pediu que ele arrumasse uma forma para tirar o Zé Maria da escola. O ordinário instrui Zé Maria para que brigue com os meninos que caçoam dele, para que assim o filho seja expulso da escola. Macário também diz a Zé Maria que o Eugênio é um grande vilão, que quer tirar a mãe deles. Zé Maria acredita no pai e Macário faz a cabeça dele contra Eugênio. Úrsula diz a Memo que falta pouco para que o Martim Fernandes Santos nasça, o filho deles. Ela escolheu esse nome em homenagem à mãe de Memo, e ele fica muito feliz com a colheita. Quando Memo sai, Úrsula telefona para alguém e diz que precisam se falar. Macário avisa Fausto que já está fazendo a cabeça de seu filho para que ele brigue com os meninos da escola, e assim seja expulso. Eugênio e Amparo se reencontram e ficam felizes. Os dois se beijam no restaurante. Gleice os vê e fica surpresa. Lupe vai à mansão falar com Sebastião, mas acaba encontrando Estefânia lá com a camisa dele. Lupe entra e Estefânia diz que passou a noite ali e está com muito sono, porque aquela noite fez de tudo, menos dormir. Úrsula e Daniela se encontram em uma cafeteria e ela agradece por Daniela ter ido. Daniela diz que ela está muito linda grávida e questiona quanto tempo ela tem de gravidez. Úrsula diz que está de 7 meses e meio e falta pouco para realizar seu sonho de ser mãe. Ela diz a Daniela que se pediu para que elas se encontrassem é que já não quer mais brigas e mal-entendidos entre elas. Daniela diz que ela também não, mas Úrsula diz que os ciúmes que ela causa nela não lhe fazem bem. Hipócrita, a cara de percata, diz que não vai pedir que ela se afaste do Memo e, na realidade, está ali para oferecer sua amizade e pergunta se ela acredita que as duas possam ser amigas. Memo vai ao presídio e fica cara a cara com Zulema. Memo diz que está ali para falar sobre a Olívia Lugo. Estefânia diz a Lupe que não dormiu nada, que quando ela fechou os olhos já amanheceu. Lupe pergunta onde o Sebastião está. Estefânia diz que ele é namorado dela e ela não sabe, e agora ele está na construtora. Abalada, Lupe sai da mansão com os olhos cheios de lágrimas. Daniela diz a Úrsula que aconteceu várias coisas entre elas. Úrsula reconhece que foi grosseira com Daniela, mas jura pela vida de seu bebê que não sabe controlar seus ciúmes doentios. Mentirosa,
Ela diz a Daniela que já falou com um médico para tratar seus ciúmes e que ele recomendou que ela fizesse as pazes com ela. Úrsula pede que Daniela pense nos filhos delas, que quando seu bebê nascer, a Isabela terá um irmãozinho. Daniela diz a Úrsula que ela tem razão, que pelo bem dos filhos delas, devem deixar os maus entendidos de lado. Ela diz que a partir de hoje pode contar com sua amizade. Fausto se surpreende ao se reencontrar com Karen na construtora. Memo conta sua história com Olivia para Zulema. Ele diz que esses dias uma mulher apareceu ali, mas ela disse coisas que não são verdade. Zulema diz que só disse o que viu a Olivia sofrer e nada mais. Memo diz que quando a Olivia terminou a relação deles, acreditava que ela tinha outro homem no meio e que foi esse desgraçado que acabou com a vida dela. Ele diz a Zulema que precisa saber o nome desse infeliz para fazer ele pagar por tudo que fez a Olivia passar. Zulema diz que não sabe quem foi. Que se não foi ele, então não faz ideia de quem seja, porque a Olivia nunca lhe disse nada, mas alegou que esse homem era pior que o próprio diabo. Karen diz a Fausto que em sua viagem recuperou a força para lutar pelo que quer. Fausto diz que estar sem ela lhe fez muito bem, que ele e a Daniela estão mais bem que nunca, e por fim ela esqueceu a ideia de se divorciar. Ele diz que eles já estão dormindo no mesmo quarto e que é muito fácil manipulá-la quando Karen não está por perto. Karen pergunta se ele vai seguir fingindo que não sentiu sua falta e que morre de desejo de beijá-la. Fausto diz que a relação deles está morta e enterrada. Heron se surpreende ao ver Karen de volta na construtora, mas recebe humilhação por parte dela. Ela diz que ele não passa de um cachorro e que só falta latir. Heron diz que eles precisam conversar e quer se explicar. Karen diz que ele é patético e não aceita falar com ele. Zulema diz a Memo que a Olivia chegou a falar dele para ela, que ele foi um caminhoneiro que ela não soube valorizar. Ela conta que a Olivia passava as noites pensando de como seria sua vida se tivesse aceitado se casar com ele e que ele era uma ótima pessoa. Memo pergunta o que a Olivia dizia sobre o outro homem. Zulema diz que esse outro homem tinha muito dinheiro, que era isso que deslumbrou a Olivia. E ela fez esse homem acreditar que o bebê que esperava era dele. Ela conta que esse homem nunca levou a Olivia a sério e que quando a bebê dela nasceu, ele fez ela acreditar que havia morrido no parto. Zulema diz que a Olivia estava muito arrependida pelo desprezo que deu a ele e quando ficava com febre, sussurrava o nome dele com a esperança que um dia ele pudesse perdoá-la. Úrsula começa a sentir dores no ventre perante Daniela. Daniela se preocupa e decide levá-la ao médico. Memo diz a Zulema que um médico entregou uma carta da Olivia, onde ela pediu que fosse atrás de sua filha. Zulema diz que não sabe como a Olivia soube que sua filha estava viva, mas acredita que ela descobriu quando saiu da cadeia. Memo diz que a Olivia averigou a família que adotou a filha deles. Zulema diz que acredita que a Olivia morreu tranquila, pois sabia que a filha dela estava em boas mãos e que se vê que a Daniela é uma boa pessoa. Sebastian vê Lupe chegando na construtora e vai falar com ela. Lupe o esbofeteia e diz que ele segue sendo o mesmo idiota de sempre. Zulema diz a Memo que talvez a Olivia soube de sua filha através da Sandra. Memo questiona quem é Sandra. Zulema diz que é uma enfermeira que cuidou dela durante toda sua gravidez. Ela diz que acredita que a Sandra foi quem disse para a Olivia que a bebê nasceu morta e que visitava ela frequentemente ali na prisão. Ela conta que a Sandra ia ao presídio levar remédios para o tratamento do câncer de Olivia e que ela fazia isso por remorso. Memo pergunta se ela sabe onde pode encontrar essa enfermeira. Zulema diz que já disse tudo o que sabe. Memo diz que está bem e deixa seu número de celular para que, caso Zulema se lembre de mais alguma coisa, fale com ele. No consultório médico, Daniela acompanha Úrsula e está tudo bem com ela e o bebê. Daniela vê o bebê de Úrsula pelo ultrassom. Úrsula agradece Daniela por acompanhá-la. Diz que agora que está olhando nos olhos dela, sabe que ela não será algo capaz de tirar o pai de seu filho. Muito obrigado por ter acompanhado o resumo da novela Meu Caminho é Te Amar. Se você gostou do conteúdo, deixe sua inscrição, o seu comentário, o seu like e também ative todas as notificações para receber assim que eu postar um vídeo novo aqui no YouTube.